Fiquei de joelhos mais tempo do que os outros, apoiando o meu peso sobre o lastro de madeira. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Ejo e Outros Contos, da Beata Mubiei Mairesse, com tradução para o português de Débora Spatz. Eu já vou dizer que eu não faço a menor ideia se eu tô pronunciando o nome dessa escritora corretamente. A Beata, ela é ruandesa. E esse livro me chamou a atenção num dia que eu tava na livraria esperando minha amiga chegar. E ele me chamou a atenção mesmo pela capa, esse coloridinho, a textura da capa é diferente. Eu fiquei bem curiosa e depois que eu comecei a folhear e descobri do que se tratava, eu fiquei ainda mais curiosa. Eu descobri que o livro falava um pouco do genocídio de Ruanda, que foi um assunto que eu confesso que eu desconhecia até que eu comecei a ler a obra da Scholastic Mukasonga. O primeiro que eu li foi A Mulher de Pés Descalços, tem resenha pros 3 que eu já li aqui no canal. E esse daqui me interessou justamente porque ele se prometia falar do assunto sem falar exatamente do assunto. A gente vai conversar então um pouquinho sobre isso. Bom, eu achei muito interessante o título do livro porque a gente tem uma explicação sobre isso aqui atrás que diz o seguinte: Ejo, em Ruanda, é uma mesma palavra para designar ontem e amanhã. A princípio eu fiquei pensando que isso deve ser muito confuso. Na verdade, não só a princípio, né? Eu até hoje penso, isso deve ser muito confuso. Mas, de uma certa forma, fica um pouco poético, porque ele quer simbolizar tudo o que não é o tempo de hoje, que na verdade é uma coisa só, porque é abstrato, né? Tudo que não é hoje é abstrato, seja o que tá no passado, seja o que tá no futuro. E o que a autora faz aqui em todos os contos que a gente tem nesse livro é falar do genocídio de Ruanda sem que ele seja o protagonista de uma história. Todos os contos aqui, eles nunca passam no momento do genocídio em si. Eles passam antes ou eles passam depois. E eles tentam mostrar o que essas pessoas estavam fazendo no antes e no depois e como isso afetou as suas vidas, mas não era as suas vidas inteiramente, porque afinal de contas, né, as vidas continuam precisando acontecer a parte disso. Então, é claro, tem uma grande contextualização política, é impossível você viver alheio ao tempo que você está vivendo, principalmente quando esse tempo é de caos, mas ao mesmo tempo você ainda precisa lutar com coisas cotidianas, com lutas cotidianas, né, alheias a isso, e também as partes banais, como, sei lá, ir à aula de natação. Impossível pensar em qualquer coisa desse tipo e não remeter ao famoso diário do Kafka, né, que dizia: a Alemanha declarou guerra à Rússia, natação à tarde, porque é isso que a Ejo faz aqui de uma certa forma. O Ejo, na verdade, é um primeiro livro de contos, né, aqui a gente tem Ejo e Outros Contos. O livro é dividido em 3 partes que reúnem coletâneas de contos da autora, e no Ejo todos os capítulos levam personagens femininas no título, né, são vários nomes de mulheres, e através das páginas a gente vai lendo então histórias de mulheres que precisavam lutar com a desigualdade de gênero natural que haveria mesmo sem ter um genocídio envolvido. Então, logo do período que antecedeu e logo do período que veio depois do genocídio, como que elas adequavam suas vidas a isso, sem que isso fosse o principal foco. Eu acho muito interessante essa ideia que a autora teve de trazer esse tipo de história, e eu confesso que uma vez eu li sobre o fato da gente, por exemplo, só ouvir falar de Ruanda por meio do genocídio. E eu fiquei pensando, realmente, né, eu nunca li um livro de uma autora ou autor ruandesa que não fique focando nisso, e o país é bem mais do que isso, né, a gente acaba conhecendo mais esses países distantes da nossa realidade por meio dessas tragédias, o que não é nem um pouco interessante. Então eu me disponho, na verdade, a procurar também outros autores ruandeses que não fiquem focando só nesse assunto, mas eu acho que a obra da Beata já traz um pouco dessa vertente, que a gente não se resume a isso, a gente nunca vai se resumir a isso. Tudo que o nosso povo viveu antes e depois é muito maior do que isso, e mesmo durante, porque afinal de contas quem tá no meio da situação precisa arranjar formas de viver pra fora dessa temática. O livro é interessante, ele é bem escrito. Preciso falar também que eu não conhecia essa editora, que chama Periferias, e foi fundada em 2019 na favela da Maré, do Rio de Janeiro, e que se propõe então a trazer histórias periféricas tanto do Brasil quanto de países que tem bem menos atenção, né, bem menos holofotes que outros países. Então já me interessei de cara pela proposta editorial da editora, quero procurar outras obras que eles estejam publicando. Dito tudo isso, ele é um livro de contos que não tem nenhum conto que tenha me marcado especificamente. Os contos da Beata, eles são curtos, e aqui a atenção vem mesmo pela coletânea. Eu realmente não me lembro de nenhum conto que eu tenha pensado, meu Deus, esse conto é incrível. É uma literatura bem linear, e o mais importante mesmo é entender essa pluralidade de histórias que podem se passar numa situação como essa. Eu acho que
É um livro, eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, na verdade, mas eu acho que ele é mais importante do que isso. E enquanto literatura ele acabou não me marcando tanto, mas enfim, gostei bastante de conhecer essa obra e quero ficar de olho aí pra descobrir outras coisas que essa autora escrever. Espero que a editora Periferias traga mais dela e também de outros escritores, enfim, pra gente poder ter o prazer de conhecer. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!